vou apresentar o Gêmeo Digital, que foi desenvolvido para o monitoramento de saúde estrutural do edifício do INCRA, né? Sede do INCRA aqui em Brasília. Bom, para contextualizar, esse edifício ele tem algumas particularidades, tá? Então ele é um edifício que tem 23 pavimentos superiores, 2 pavimentos abaixo aqui, nível térreo e sobreloja, e esses 23 pavimentos superiores, eles são apoiados em uma viga de transição, tá? Que tem 17 metros, dá para ver aqui em detalhe. Então eu tenho aqui a viga de transição, que tem 17 metros. Sobre essa viga estão apoiados então 23 pavimentos superiores, em estrutura metálica, incluindo uma cobertura, certo? Ele é um edifício que é projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, e a estrutura do engenheiro recifense Paulo Fragoso, que é pioneiro no Brasil, né, em uso de laje de viga mista. O projeto é dos anos 60 e a construção foi concluída nos anos 70, ou seja, é um edifício de pouco menos de 60 anos. Bom, aqui é só para ilustrar, né, então eu tenho o nível da transição aqui, e eu tenho essas 4 linhas de pilares, sendo que na fachada eu tenho um pilar, isso aqui é perfil laminado americano, com 25 milímetros de altura, então na fachada são uma em cada viga. Essa linha interna eu tenho uma a cada 4 módulos, então a cada 4 módulos desse de 1,75 m, né? E a cada 7 metros eu tenho um pilar na parte interna. Bom, a gente teve todo um estudo anterior, uma análise estrutural, a gente utilizou o ranking de Mechan, né, para avaliar a estabilidade e flexibilidade do edifício, e chegamos à conclusão que ele necessita de um sistema de estabilização horizontal, um sistema de contraventamento. Esse sistema de contraventamento foi projetado, nós geramos o termo de referência, né, com as especificações, orçamento, tudo que é necessário para a licitação, e hoje isso está em processo, aí deve ser licitado aí nos próximos tempos, tá? Então, aí nós instalamos um sistema de monitoramento do edifício, para monitorar ele agora, antes da instalação do contraventamento. Aí ele vai ter toda uma fase de execução, onde a gente vai ter que vai instalar esses contraventamentos. Depois nós vamos ter esse monitoramento pós-contraventamento. E aí, então hoje, o sistema é para ele não contraventado, vai ter durante a obra, vai ter após o contraventamento. E hoje a gente consegue monitorar como é que está a saúde do edifício. Esse sistema de monitoramento ele é composto por 21 acelerômetros, tá? Então isso aqui ilustra um dos acelerômetros, tá bom? Eles são instalados no entreforro, né, fixados na laje pela face inferior. Então a gente tem um aquisitor, o acelerômetro, isso é alimentado. E nós temos a sincronização de tempo, que é feita quando não está cabeado via GPS, e a parte que já está cabeada a gente tem um servidor de tempo. Então aqui é a posição onde foram instalados os acelerômetros, são 16 em pavimentos, né, cada pavimento 4. Então eu tenho aqui no 4º pavimento, o norte, sul, leste e oeste. Depois eu tenho no 12º pavimento, no 17º pavimento e no 23º. Além desse, a gente tem 5 acelerômetros nos elevadores. Então eu tenho no elevador norte, leste, norte, oeste, sul, leste, sul, oeste, e um no elevador privativo, que são esses quadradinhos coloridos. Isso aqui é a indicação dos acelerômetros em planta. Então é acelerômetro norte, sul, leste e oeste. E os quadradinhos acelerômetros estão instalados na casa de máquina dos elevadores. Bom, essa aqui é a rede privada que a gente usa para o monitoramento, né? Então eu tenho aqueles 4 andares, né? Andar 4, 12, 17 e 23. Em cada andar 4 acelerômetros, certo? O sinal sai para a internet através de uma antena que nós instalamos lá, uma Starlink. Então hoje a gente esse sistema não está conectado na rede do INCRA, né? Isso é um desenho do próprio projeto de pesquisa que a gente tem aqui com a UNB, tá? Só que, basicamente, no futuro, o que a gente vai fazer é pegar essa conexão aqui e colocar em uma rede do INCRA, uma rede que o INCRA vai indicar, enfim. Aí é uma questão que tem uma interação aí com a TI do INCRA. Basicamente isso, corta o sinal aqui da nossa antena para trás, aqui para dentro tudo fica igual. Esse sistema ele é permanente, então ele não, né, a hora que acabar o nosso projeto da UNB, né, com o INCRA, o sistema vai continuar lá funcionando, todos os softwares que nós desenvolvemos, todo o conhecimento, a tecnologia, isso vai ser repassado para a equipe de engenharia do INCRA. Uma coisa que é importante destacar aqui é que esses círculos verdes
são aquisitores de acelerômetro que também são servidores de tempo. Então a gente tem como principal esse servidor aqui. Ele tem um receptor GNSS multissatelital instalado nele, com PPS. Então, através do pulso de PPS, a gente consegue sincronizar toda a nossa rede com o tempo que vem do relógio atômico dos satélites. A gente tem um segundo servidor de tempo aqui, que é redundante. Então, esse é o preferencial. Só quando esse cai, se estiver indisponível por qualquer motivo, aí a rede vai buscar nesse outro aqui. Isso está sendo cabeado ainda. Então, hoje o que está com cabo é essa parte aqui do 23 andar. Essa está toda cabeada. Essa parte aqui está toda integrada também, só que via Wi-Fi, né? Então, a gente não tem esse cabo aqui, tá vendo? Então isso aqui tá vindo via Wi-Fi. Isso tem um motivo. Essa parte de baixo não está cabeada, ela funciona independente. Cada aquisitor desse tem um receptor GNSS para poder a gente pegar esse pulso de tempo, tá? E sincronizar com os outros. E essa parte aqui são testes que a gente está fazendo, né? Para ver qual é o nível de serviço que a gente tem quando a gente usa o Wi-Fi. Claro que a gente já tem como princípio, né? Saber que a sincronização do tempo ela é menor, mas o quão menor é, né? Ela é mais instável, mas o quão mais instável é. Então isso tudo a gente está medindo agora, e o INCRA está no processo de cabeamento do restante dos pontos. Então esse é o gêmeo digital. Se a gente olhar aqui, eu tenho os acelerômetros no andar 4, 12, 17, 23 e na casa de máquinas. Aqui é o seguinte, 23 são os 4 acelerômetros cabeados. Casa de máquinas, todos eles estão ligados no roteador que vem para o 23, só que via Wi-Fi. E esses outros não estão cabeados. Só que tem um detalhe interessante. Mesmo no andar 17, o Wi-Fi ele pega. Esses dois estão verdinhos, não tem cabo chegando lá. Ele está pegando via Wi-Fi. Isso é interessante porque a gente consegue avaliar, né, qual é o nível de serviço quando eu tenho cabo ou quando eu tenho Wi-Fi. Eu já falei. Por outro lado, se a gente olhar aqui, ó, aqui é elevador norte-leste, sul-leste, sul-oeste. O sul-leste, ele às vezes fica verde, às vezes fica cinza. Cinza quer dizer que ele não está na mesma rede dos outros. Quando está verde, é que está vindo dados para o gêmeo digital. Quando não está vindo dado aqui para o gêmeo digital, ele fica cinza. Além disso, vocês vão ver que eventualmente um elevador desse vai piscar vermelho. Agora, na medida que o dia vai avançando, ali próximo à hora do almoço, eles ficam quase todos vermelhos, alternando em vermelho. Basicamente é o seguinte, quando eu olho aqui no andar 23, nós temos limites aqui que nós definimos em função de várias normas internacionais, norma brasileira, o boletim 209 do CEB e artigos técnicos, né, de qual é o limite que é aceitável, tá? Tem um limite de vibração que as pessoas percebem, que depende se a carga é transiente, se ela é periódica. Tem um limite que são claramente perceptíveis, tá certo? E tem um limite que a gente utiliza para que seja possível, do ponto de vista prático, do dia a dia, né, para que não tenha um excesso de avisos. Por que excesso de avisos? Porque esse sistema, ele quando passa do limite, ele envia um e-mail para os coordenadores do projeto e para a brigada, para que ela seja acionada e vá lá no local. Vibrou muito naquele ponto. Por quê? Então a gente vai a brigada do ponto de vista de campo e nós, né, do ponto de vista de pegar nesse instante, tratar todos os dados, verificar a correlação entre eles, quer dizer, foi um elevador que vibrou muito, isso se propagou no outro pavimento, isso a gente vai saber claramente pelo nível de aceleração e por esse sincronismo do tempo, tá? Então qual é a opção nossa hoje na casa de máquinas? Na casa de máquinas a gente tem um limite para a casa de máquinas que é maior do que o limite dos pisos, só que esse vermelho indica que o elevador está vibrando acima do limite perceptível por pessoas. Isso tem um alerta aqui, né? São esses alertas que estão enviados por e-mail. Falei para vocês. E aí o que acontece? Então, aí esses dados, eles servem hoje, estão sendo coletados para a gente fazer um estudo. O elevador está vibrando acima do que as pessoas sentem em piso. Isso é dentro de uma... qual é a propagação disso nos pisos? Pela sincronia do tempo, a gente consegue separar isso. Ou seja, essa vibração, até que ponto ela acontece e se propaga ou não nos pisos. Esse é um aspecto, é uma perspectiva para olhar esses dados. A outra esses dados estão sendo enviados para o engenheiro mecânico, que vai fazer uma análise. Olha, esse nível de vibração é adequado para o funcionamento cotidiano dos elevadores ou não? Precisa fazer algum tipo de revisão, alteração, modernização, enfim.
essas respostas, elas vão vir a partir do tratamento desses dados, né? A gente usa machine learning, deep learning para tratar esses dados, análise modal operacional, né? Para essa parte de monitoramento da saúde do edifício. Tem aqui então a indicação, né? Que é aquela mesma figura que eu já mostrei de onde é que estão instalados os acelerômetros em planta e em quais pavimentos, né? Aí como teste aqui, nós fomos lá, né? Com o sistema funcionando, nós fomos lá no andar 23, posição norte, fizemos o teste do calcanhar, né? É um teste de uma carga impulsiva que é altamente eficiente para excitar o sistema, tá? Isso aqui, inclusive, não foi, vamos dizer assim, sobre o acelerômetro. Foi um foi 3, outro foi 4 módulos ao lado, mas o sistema respondeu bem para esse nível de vibração. Então, esse aqui foi para o 23 norte, esse aqui para o 23 leste, né? Então, ele indicou aqui o nível de vibração. Isso aqui é o modelo do e-mail que é enviado aos coordenadores do projeto e à brigada. Então, eu falo, né, que o usuário, o edifício, na posição da 23, posição norte, tá, foi excitado por essa aceleração tal limite que pode causar desconforto aos usuários, né? Esse é o e-mail que é enviado. Isso aqui é a sincronização do tempo. Nesse caso aqui, para o andar 23 leste, então a gente tem um log de várias ocorrências. A gente tem tem um log e tem um software que trata esse log, né? Então busca máximo, busca médias, busca variações, desvio padrão, variância, enfim, uma série de estatísticas que nos ajuda a compreender como é que isso está funcionando. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui o tempo, né? Ele busca essa sincronização a cada 30 minutos, né? Isso é configurável, né? A gente usa 30. Ele configura a cada 1 segundo. Ele sincroniza a cada 1 segundo, mas ele loga a cada 30 minutos para mostrar para a gente como é que está o nível de serviço. Então, se a gente pegar aqui o andar 23, que está cabeado, né? A gente tem o servidor de tempo onde ele está sincronizando esse aqui, né? Que é o nosso preferencial, então tá ok. Extrato, né, dele, quer dizer, esse do 23, o extrato dele é 2, ou seja, o 1 é o servidor, o extrato 1, esse aqui é o extrato 2, que ele sincroniza no servidor. E aqui, quando ele é ligado, ele está aqui em 154 microsegundos, né? E aí uma média aqui de 60 microsegundos, porque depois que liga a gente deixa 5 minutos antes de coletar o primeiro. E ele vai e converge, né? Isso aqui, ó, isso aqui é no dia 2 do 3, aqui já é no dia 14 do 3, né? O meio aqui foi omitido porque não interessa muito, né? Para a gente ter uma amostra aqui. Então aqui eu tenho como média, ó, 13 microsegundos. Então se eu pensar que eu estou coletando esses dados lá hoje a 100 Hz, né? Ou seja, eu coleto uma aceleração tridimensional a cada, ou 100 acelerações tridimensionais a cada 1 segundo, se eu tiver aí uma sincronização próxima a 10% disso, eu sei que eu vou estar com o nível de serviço adequado, né? Então, coletando a 100 Hz, eu tenho 10 milissegundos, né? Intervalo entre coletas. Então, se eu tiver 10% disso, de sincronização do tempo, me atende para fazer uma análise modal operacional, para fazer uma avaliação precisa dessas vibrações, na hora que ela ocorre, por exemplo, no elevador, qual é a propagação dela nos outros pisos, e outras coisas também que a gente vai utilizar, né? E aqui eu estou com 13 microsegundos, ou seja, isso aqui poderia ser 1000, né? Que ainda estaria adequado. Então tá ótimo, na verdade, a sincronização do tempo. Para pontes, por exemplo, de grandes vãos, a norma chinesa, que hoje é a norma mais moderna, vamos dizer, do mundo, ela especifica 100 microsegundos, né? E só que isso para ponte de 500, 700 metros de vão acima. E aqui é para o elevador norte-oeste. Tudo a mesma interpretação, só que aqui ele está conectado via Wi-Fi. Então, mesmo via Wi-Fi, eu vejo que a sincronização está muito boa. A mesma coisa, né? Aqui é do dia 2 do 3, aqui é do dia 14 do 3. Então, eu tenho aqui uma sincronização em média de 65 microsegundos. Certo? Claro que o Wi-Fi tem outra questão, que é o nível de serviço, né? Eventuais interrupções, então é uma outra questão. Mas isso tudo está sendo avaliado. Bom, na verdade, esse projeto já existe uma estação meteorológica colocada no topo do edifício, né? Que mede velocidade e direção do vento, temperatura e umidade. Porque para fazer uma análise modal operacional, para monitorar a saúde do edifício, é fundamental ter as variáveis, né, o valor das variáveis de variação ambiental, né, para a gente separar uma coisa da outra, né, o que é característica de estrutura, o que é variação em função de variáveis ambientais, etc. Isso tudo entra nos modelos aí de machine learning, deep learning, para que essas informações possam ser ajustadas. E essa informação da estação meteorológica, ela não está hoje ainda, mas ela vai também para uma sala de situação, tá certo? Ou seja,
ela vai ser agregada também aqui. Então isso é um painel, um dashboard que vai para uma sala de situação no INCRA, né? Isso já hoje já poderia ser colocado no painel, já está totalmente funcional, já está na internet e tudo. Ou seja, qualquer computador com internet poderia estar na sala de situação, mas isso vai ser ampliado, né? E para colocar, além dos acelerômetros, também colocar os resultados da velocidade, direção do vento, temperatura, umidade. E aí, tanto correlacionar isso com os dados, quanto fazer alertas, né? Então, na medida que a gente correlaciona os dados, a gente consegue saber qual é o tipo de impacto que o vento em determinada velocidade, em determinada direção, tem no edifício, né? E isso também pode gerar alertas.